Olá, amigos e amigas da TV Cidade. Estamos retornando hoje com o programa Bem Viver, Corpo, Mente e Espírito, trazendo para vocês conhecimento, autoconhecimento, informações sobre o bem viver, sobre como nós podemos estar melhor, como a gente pode viver melhor e tornar o nosso entorno, com as pessoas que a gente convive, melhor. E hoje eu tenho o prazer de ter duas convidadas aqui que vão trazer para nós informações sobre grupos de autoajuda para dependentes de álcool, né? O Al-Anon. Então eu gostaria de primeiramente passar a palavra para a Sandra, que ela vai nos colocar, se apresentar para nós, né? Nesse momento. Então, olá, né? É um prazer estar aqui na TV Cidade, um prazer enorme levar essa mensagem, né, para quem ainda sofre e agradecer, né, Marga? Agradecer por essa oportunidade. Muito obrigada. E a minha esquerda, então? Noeli. Oi, Noeli. Então, eu sou Noeli e também tenho a alegria de poder compartilhar das minhas experiências no grupo Al-Anon Tranquilidade aqui da cidade de Farroupilha. Então, muito prazer de estar com vocês aqui hoje. Pessoas queridas, né? A Sandra já é uma velha conhecida minha, de muito tempo. E trazer essa mensagem, né? Saber que existe possibilidades, que sempre tem esperança para a gente estar mudando a nossa vida, estar podendo ajudar nossos parceiros e pessoas que sofrem com essa doença que é o alcoolismo. Então, Sandra, primeiramente eu queria que tu nos trouxesse um pouco como funciona a participação do Al-Anon. Eu posso só chegar lá e começar a participar? Como é que é, Sandra? Então, primeiramente, nós temos as nossas reuniões, né, de Al-Anon e de AA, todas as sextas-feiras, tá? Elas acontecem no salão paroquial, ali na frente da igreja matriz, na Rui Rosado, né? Rui Barbosa, desculpa. Isso. Então, às 19h30, o Al-Anon funciona em uma sala e o AA funciona na sala ao lado. O que é o Al-Anon e o AA? O Al-Anon é um grupo de familiares, né? Onde a gente se reúne, famílias, amigos de alcoólicos, para a gente poder se ajudar, né? E na frente tem a sala do AA, que é os Alcoólicos Anônimos, onde também se reúnem, né? Para trocar experiências entre si, né? E uma vez por mês essa reunião é aberta, que eu participei há pouco tempo, né? Exatamente. Então, na última sexta-feira do mês, a gente faz a reunião aberta. Aberta, a gente diz que é uma reunião com confraternização. A gente reúne os dois grupos, a gente convida os familiares, outras pessoas, né? A gente convida, que nem tu foi, né, lá com nós, né? Passar uma mensagem para nós, psicólogo, também pessoas do CAPS, enfim, alguém religioso que queira também chegar a nós, né? Porque qualquer mensagem é bem-vinda, né? A gente sempre agradece, né? Mas mais ou menos seria... E como é que funciona as reuniões? Ela é aleatório, cada um fala? Existe uma ordem, existe um roteiro para cada reunião? Então, na verdade, o Al-Anon, como eu sempre digo, em qualquer outro grupo, né, não é simplesmente uma porta aberta. A gente tem, sim, um preâmbulo onde que a gente segue, né, a gente tem um roteiro também, porque o Al-Anon, o grupo nosso, é o grupo Tranquilidade, como a Noeli falou. Então, é o nome do grupo, Tranquilidade? Isso, o nome do grupo Al-Anon é Tranquilidade. Bem legal. Sim. Então, nós temos o grupo, aí depois nós temos um distrito, que isso é uma sede em Porto Alegre. Vocês estão ligadas a uma estrutura, então? Uma estrutura, com certeza. A gente não faz nada sem antes ter essas permissões. Certo. Né? E temos, então, a sede que é em São Paulo. Então, hoje eu sou coordenadora do nosso grupo, né? Porque a gente faz esse rodízio de mesa, que nem a gente fala. A cada 3 meses a gente coloca um membro para poder servir.
Para ter essa experiência. Isso, porque é importante você chegar na reunião, mas é importante você servir o grupo também, né? Se doar. Se doar. E também a cada 3 a 4 meses, agora dependendo dessa situação toda que tem, a gente se reúne em todos os grupos da área. Hoje eu sou suplente de distrito, Certo. né? Então a cada 3 meses nós se reunimos em um grupo para a gente colocar as situações dos grupos. Tu é suplente de coordenadora? Existe uma coordenação... Representante de distrito. Representante de o nosso distrito é Farroupilha, Bento, Garibaldi, Barbosa, Feliz, que tá para entrar ainda, e Veranópolis, se eu não me engano, né, no Eli. Então, nos reunimos membros de todos os grupos para a gente fortalecer o grupo Alanon. A gente leva, então, as nossas dificuldades, as nossas... compartilhamos. Certo. Aí vem alguém, representante do distrito, para fazer esse acompanhamento conosco, para depois levar essa mensagem para o ESGA, que a gente fala, né? O nacional, que é de São Paulo. Exatamente. E aí tem representantes do Rio Grande, de cada distrito, lá em São Paulo? Isso. Aí acontece, daí a gente tem coordenadoras, tem delegada, tem todos têm... Sim, tem toda uma estrutura para acontecer isso tudo. Vocês não tiram da cabeça de vocês como funciona, as normas, enfim, existe um Tanto padrão. É que nós temos literaturas, a gente tem literaturas apropriadas tanto para o Alanon quanto para o Alatim, que o Alatim também o filho, né? Sim, as crianças ou os adolescentes que também se introduzem. Hoje a gente tem a Latim no nosso grupo. Tem? Temos, então a gente tem que levar a reunião, uma parte da reunião, de outra forma. A gente tem a literatura para essa criança, esse adolescente se introduzir no nosso grupo. Entendi. Então também tem... Então o Alanon, o grupo de AA e Alanon e Alatim, ele tenta abranger e atingir toda a família. Com certeza. Né? Que é a importância da recuperação, é a família estar junto. A importância. E eu queria deixar também claro aqui que qualquer grupo, tanto de Alanon quanto de AA, a gente preserva o anonimato, né? Hoje, por exemplo, eu, Sandra, estou aqui quebrando o meu anonimato, né? Certo. Eu não tenho problema hoje com isso. Por quê? Porque eu vejo que a gente precisa levar essa mensagem. Exatamente, saiu essa ideia de vir aqui no programa, saiu de uma conversa, da gente se dar conta que poderia muito mais gente participar, né? Isso. E às vezes começar pelo familiar, que muitas vezes também o alcoólico, ele não consegue reconhecer que tem a doença e não quer procurar ajuda. A família pode procurar antes, né? Exatamente. Isso acontece muito no nosso grupo. De chegar à família, é por isso que a importância de divulgar o Alanon. Porque muitas pessoas não sabem que existe um grupo de famílias, enfim, a gente fala famílias ou amigos de alcoólicos que se reúnem para trocar experiência. Porque às vezes você não precisa, eu vou lá para mudar o meu familiar, o meu amigo. Não, você precisa ir lá para se mudar. Se você mudar, você consegue mudar talvez a outra pessoa. E levar a outra pessoa a participar. Consecutivamente, leva, né? Então, quando eu falo do anonimato, é isso. O nosso grupo, né, como qualquer outro, se você chegar lá, eu, Sandra, eu não tenho... eu não posso dizer que você esteve lá, né? Se eu posso dizer, não, eu, Sandra, estive no grupo, certo. Mas eu não posso dizer que você esteve. Nem que o familiar, nem que o alcoólico. Isso é o anonimato que a gente preserva muito nos grupos. Então, porque tem muita gente que não quer se identificar, que tem vergonha ainda, que não entende como doença, né? O alcoolismo, né? E aí... é uma forma das pessoas se sentirem mais seguras. Com certeza. De buscar ajuda, né? Com certeza. Então, as nossas reuniões é assim, a gente sempre busca, a gente tem literaturas, né, para introduzir, né, o recém-chegado que a gente fala. Olha, né? Tem todo
protocolo. Tem uma estrutura. Sim, a gente procura sempre seguir isso para, como a gente muda a coordenação, Claro. então todo mundo tem que seguir mais ou menos um padrão, digamos assim, né? Para que flua as reuniões da mesma forma. Claro que a gente não é engessado, né? A gente procura sempre o quê? E uma coisa que eu gosto também na minha coordenação, de sempre ouvir. Às vezes a gente não tá lá conversando sobre o problema. A gente tá conversando sobre nós. Sobre como foi a nossa semana, né? Lá no meu trabalho eu tive um pequeno problema, então eu não posso me abrir no meu trabalho, não posso abrir em casa. Eu vou lá no Al-Anon conversar com as minhas companheiras. É um processo terapêutico, né? Com certeza. É quase como ir numa terapia, né? Lá você tem o processo catártico, né? De estar falando, de estar desabafando, e isso já é meio caminho andado, né? Claro que eu vou defender aqui o processo terapêutico com um psicólogo, mas isso é um suporte muito importante. Depois, a Noeli vai falar muito para nós sobre isso, né, Noeli? Então, assim, tu gostaria de falar um pouco do protocolo e como é que acontece a reunião, então? Sim, gostaria. Gostaria porque, assim, isso é o preâmbulo que a gente chama, que é aberto as reuniões no mundo inteiro. Existe no mundo inteiro. Acho Sim. que é importante ressaltar isso, né? Que é um programa, inclusive, de origem americana, não é? Isso, o Al-Anon vem sim como AA, O AA de origem também, né? americana, e foi vindo pro Brasil, eu acho que mais ou menos na década de 50, alguma coisa assim. E assim, é muito interessante porque quando a gente viaja para outras cidades, a gente já foi em grupos em outras cidades. Sempre. Eu digo assim, o Al-Anon, como a gente fala que às vezes não é divulgado, por isso nem sempre tem grupos em todas as cidades. Mas o Alcoólicos Anônimos, sim, em toda a cidade tem. Sim. E aí pode participar um familiar junto. Exato. Então, assim, em qualquer cidade que você for, vai ter uma sala aberta. Isso, vai ter uma sala aberta. Quando não tem o Al-Anon, o familiar participa junto no grupo de AA. Sim, tanto é que aqui em Farroupilha a gente tem outro grupo também, né? De AA, que funciona assim. É uma sala só e funciona o Al-Anon e o AA Todo mundo junto. Isso que é o grupo à vontade. Então, sim, né? Temos o grupo Farroupilha, né? Que é o nosso, né? A gente sempre diz que é o nosso grupo mãe, né? Claro. E o Al-Anon, o grupo Tranquilidade também, e tem o grupo à vontade também, que é um grupo de... Um outro grupo de AA. E de AA. Posso ler então o nosso preâmbulo? Lê, que eu acho que é importante o público saber, né, como é que funciona mesmo. Sim. Então, os grupos familiares Al-Anon são uma associação de parentes e amigos de alcoólicos que compartilham sua experiência, força e esperança, a fim de solucionar os problemas que têm em comum. Nós acreditamos que o alcoolismo é uma doença que atinge a família e que uma mudança em nossas atitudes pode ajudar na recuperação. O Al-Anon não está ligado a nenhuma seita, religião, movimento político, organização ou instituição. Não se envolve em qualquer controvérsia, nem endossa ou se opõe a qualquer causa. Não existem taxas para ser membros. O Al-Anon é autossuficiente, por meio das contribuições voluntárias de seus próprios membros. O Al-Anon tem apenas um propósito: prestar ajuda a familiares e amigos de alcoólicos. Fazemos isto praticando os 12 passos, encorajando e compreendendo nossos parentes alcoólicos, bem como acolhendo e proporcionando alívio a familiares de alcoólicos. Ótimo. E a partir daí, então, é trabalhado o que depois? Depois desse preâmbulo? Normalmente a gente faz a abertura assim, a gente tem a nossa oração da serenidade, né, que a gente sempre faz tanto na abertura da reunião do encontro, quanto no término, né? E também a gente faz um estudo dos 12 passos. O que é os 12 passos? A gente trabalha mensalmente um passo. Um passo por mês. Um passo Toda por mês. semana daquele mês vai ser o mesmo passo. Isso. Então, isso é o que também nos mantém, porque é uma mudança de vida, né? Então, ali onde que a gente
O primeiro passo admitimos, o resto dos passos serve para qualquer pessoa. Eu sei. Então não é só para quem tem a doença, é pra gente. Então o Al-Anon, a mudança é pra gente, né? Que nem eu sempre digo, uma coisa que eu sempre digo, a mudança começa em nós. Depois a gente vai ver a mudança no outro, né? Exatamente. E aí é finalizado, aí os membros compartilham experiências do Al-Anon, como há, depois da... Sim, daí a gente começa um bate-papo. É um bate-papo. Sim, então a gente cada faz um essas quem quiser se manifestar, né, Sandra? Exatamente. Não é obrigado. Não é obrigado a falar. Ninguém é obrigado a falar. Ninguém é obrigado a expor. Eu já tive coordenação de reunião que a pessoa entrou, ouviu toda a reunião, né? Chorou, não riu. A gente conhece, né? Acolheu. A doença é igual para todos, né? Só muda o personagem. E a gente também hoje, o nosso grupo, e tanto o grupo do AA, não é só de alcoólatras. Importante falar isso, Sandra. Sim, o nosso grupo hoje também tem muitos dependentes químicos. Porque eu sempre digo que, independente do grupo que você frequenta, né, é um grupo de autoajuda. Então, se você já está aberto para mudança, você quer mudar, você quer buscar, qualquer porta está aberta. A gente tem hoje 4 reuniões semanais em Farroupilha diretamente ligado ao alcoólico, ao dependente. A dependência. Porque a dependência tanto faz tanto de álcool quanto de, tudo é dependência, de químico, né? Isso. Então, assim, se você quer mudar, se você quer se recuperar, tem espaço. Tem espaço. E como a gente diz, para a família também. Tanto pro dependente quanto para a família, porque a gente é codependente, né? Claro, importante isso, né? A gente se assumir como codependente, e que ninguém ajuda ninguém se não está bem, né? Ninguém dá o que não tem para dar. Então a gente está vivenciando o problema, é importante a gente entender que precisa de ajuda, mesmo eu não sendo dependente, né? Eu tenho outras patologias, talvez outras situações emocionais que me levam a promover, né, essa dependência e às vezes incrementar, digamos assim, né? Podendo, em vez de ajudar. Isso. Né? Sabe, tem um pequeno detalhe que eu sempre levo, né? Mais ou menos uma comparação. A quem tem problema com comida, né? Tudo é compulsão. Quem é diabético, quem tem compulsão por comida. Quanto o problema com o químico, com o álcool, né? É difícil, né? Eu cheguei lá no grupo, eles me convidaram pra gente ter um bate-papo, eu já cheguei dizendo, né? Eu tenho um problema com compulsão com comida, né? Eu tenho as minhas dificuldades e eu sei de onde elas vêm, mas a gente não controla tudo, né? Menopausa foi, assim, um incremento disso tudo, né? Sim. Mas a gente pode se organizar e a gente pode buscar recursos, é o que eu tô fazendo hoje, né? E aí estar melhor, né? Bom, agora então vamos passar para Noeli. Claro. Depois a gente pode retornar se tu quiser falar mais alguma coisa. Noeli, o que tu traz para nós, assim, como é que é a tua experiência, né, como familiar, como tu chegou no grupo, o que mudou na tua vida participar desse grupo de Al-Anon? Então, eu tive essa oportunidade na minha vida e eu, quando a Sandra combinou, eu disse, eu tenho uma dívida de amor e gratidão ao grupo dos alcoólicos e, claro, com o Al-Anon. E por isso eu vou sim, porque eu quero compartilhar que no momento assim que eu comecei a observar dentro de casa a falta de comunicação, que eu considero um dos maiores gestos de amor, né? Porque quando a gente se comunica, a gente se entende, né? Tem como saber o que o outro está pensando, Exato. né? E dizer o que a gente está pensando também, né? Também, e isso é importante. Quando esse silêncio começa, a gente como familiar, como mãe, como esposa, né? E com os filhos,
começa um sofrimento, porque a gente quer resolver as coisas, nós como mães, né? Queremos fazer todos os papéis dentro de casa para que fique um ambiente gostoso. Mas até de mãe, às vezes, do marido, né? Querendo tomar conta deles. normalmente acontece que a gente vai para a reunião porque a gente quer abrigar, quer mudar a direção, porque a gente ampara o filho e a gente adota eles junto, né? Querendo ou não... Eu digo sempre que sempre tem um pouco de relação de pai e mãe entre marido e mulher, né? Verdade. Então, aí na época eu soube que no INSS aqui em Farroupilha, a psicóloga Márcia, ela estaria fazendo reuniões para as famílias. E eu não sabia do que se tratava, era reunião de famílias, e como tinha conflitos escolares, eu fui nessa reunião. E aí começou a se evidenciar a questão de ter alcoolismo nas casas. E aí quando evidenciou, logo entendi a minha situação, e aí eu queria mesmo era viver de uma maneira melhor. Melhor. Você achava merecedora, né, Noeli? Claro. É isso aí. Tem que se achar merecedora, né? Também porque a gente quer um ambiente diferente. Claro. E sabe que isso vai contagiando, né? Exato. A família, né? Parentes, amigos, enfim. Aí eu fui para os alcoólicos, para o reunião do AA, a gente fala, mas afinal fui para o Alanon. Ah, direto para o Alanon. Lembro do dia que eu fui no Alanon, era dia 24 de julho, depois do aniversário do meu cunhado. Era um dia muito frio e eu estava assim tão arrasada que eu fui com um casacão encolhida. Se escondendo. Cheguei naquela sala, tinha 2 amigas sentadas, companheiras, numa mesa, assim também, todas cheias de frio. E queriam saber a razão que eu estava procurando. Coloquei a minha situação, mas eu fiquei meio que desconfiado, assim, né, de várias colocações. Eu, como familiar, teria que assumir, né? Não seria bem assumir, de admitir que eu também precisava, né? Mas daí... Assustou um pouco? Muito. E daí, no momento, uma delas falou: e se ele estivesse com câncer, o que tu faria? Opa! Aí eu tive que pensar, né? Daí eu falei, eu ia procurar um médico, ia tentar tratar, né? Ajudar no tratamento. Se ia reverter o caso ou não. E saí dali com aquilo bombando na minha cabeça. E vocês não acreditam que na próxima reunião o meu marido foi junto. Que vitória! Uma vitória. Mas se eu contar que eu cheguei nessas reuniões, eu chorei tanto na vida, me fazendo de vítima, me fazendo. A gente é vítima. Sim. É vítima da nossa história, porque chegou num relacionamento assim, né? Mas a gente pode se tornar autora da nossa história e mudar essa história, né? Verdade. E tu descobriu como mudar. Com certeza, doutora. Foi assim, na época... aquilo me deu uma euforia e eu me sentia muito bem com o grupo, com as companheiras, aquela troca de experiências, né? Levar os filhos para conviver com a situação, né? Tudo isso trouxe assim uma luz no fim do túnel, né? Que bom, que maravilha. Foi muito bom, assim, isso já há algum tempo, claro. Uma mudança do dia para a noite. Ela foi gradativa, mas... Vamos fazer um comparativo com uma semente, né? Foi a semente, ela foi sendo cuidada, né? Recebendo os raios do sol, mas de vez em quando também dá uma tempestade de neve, ou vem algumas formigas que comem as folhas, né? Houveram recaídas? Não houve recaída. Olha! Mas a questão da personalidade os traços de personalidade ainda precisavam ser trabalhados, né? E geralmente quando tem essa questão de dependência, ela é muito forte, né? Essa introspecção, assim, não toca em mim, né? Eu falo que antes da dependência vem uma personalidade obsessivo-compulsiva, né? Sim. Existe uma ideia pré-concebida que a droga, que o álcool vai aliviar aquela dor. E aquilo, eles não saem daquela ideia e acabam agindo, né? A compulsão, exato. A obsessão é a ideia, compulsão é a ação. Né? Eles vão lá e tomam para aliviar a tensão interna, né? Que é anterior ao alcoolismo. O alcoolismo ele vai acontecer por essa doença, né? E realmente é uma doença. E uma coisa que eu sempre comentei nos grupos, quando a gente, né, tinha as reuniões, assim, que eu frequentei bem mais, que a gente teria que agradecer que nós, apesar que o alcoolismo traz para nós, como familiares que a gente quer
resolver os dois lados, né? O da gente quer resolver o do outro. Claro. A gente tinha esse privilégio de ter grupo, de que nos abriga, que nos recebe, que ouve das nossas queixas, né? Isso é muito importante, te ajudou muito nessa caminhada. Verdade, mostrando sempre que tinha uma esperança para mim, que podia sim ter uma mudança, e realmente houve uma mudança, né? Na questão familiar, nós temos um filho, temos uma filha, e hoje a gente tem frutos disso, né? Mas é constante, precisamos estar sempre em recuperação. Sempre em recuperação, né? Não tem cura de 100%, não. Existe mudança de vida, mas... Gurias, eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Meu Deus, foi um prazer enorme, assim, agradeço a disponibilidade. E gostaria que vocês deixassem uma mensagem, né? Para quem acompanha nosso programa, um pouquinho as palavras para a gente finalizar. Então. Ok, vamos lá então. Bom, então o nosso objetivo, né, é sempre prestar ajuda, levar a mensagem para o alcoólico ou familiar que ainda sofre, né? Então eu gostaria de dizer que o alcoolismo, a drogadição é uma doença que a gente precisa sim buscar ajuda. Os nossos grupos estão abertos para receber todos que precisam. Então, como eu recebi ajuda, eu estou para ajudar também, porque a gente, ajudando, a gente se ajuda. Então, isso que é importante. Obrigada, Sandra. Imagina. Noeli, o que tu gostaria de deixar para nós de mensagem? Então, a importância do grupo é fundamental na recuperação. O familiar é importante, independente se o familiar já está no grupo do A. O familiar pode participar do Al-Anon, sim, deve participar. Deve, né? Para se preparar para quando começar a interação no grupo. Então é muito importante e vale a pena experimentar esse compartilhar, né? Muito obrigada pelas palavras maravilhosas que vocês trouxeram aqui para nós. E encerramos mais um Bem Viver Corpo, Mente e Espírito, agradecendo quem nos acompanhou até agora, né? E deixando um beijo no coração a cada um de vocês. Obrigada.